Olá, gente querida, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wagner de Lima, do canal O Tempo Está Próximo. Bom, o assunto que nós iremos tratar aqui está relacionado ao livro de Daniel, capítulo de número 7. Tá? Livro de Daniel, capítulo de número 7, é o nosso assunto nesta manhã. Tá? Eu demorei muito para começar essa aula porque eu precisei fazer a edição de algumas figuras, né? Porque não é fácil, né? Então eu tive que procurar umas figuras, colocar no PowerPoint para ficar mais fácil para vocês poderem entender, né? Então eu levei mais ou menos aí umas quase 3 horas para fazer tudo isso, para poder editar algumas coisas, né? E a gente sabe que trabalhar com edição não é muito simples assim. A gente tem outros recursos que é muito mais rápido, mas às vezes nem sempre a inteligência artificial ela vai fazer aquilo que me agrada, né? Bom, o nosso assunto é Daniel capítulo 7. Nós estamos tratando aqui sobre a cronologia, é uma análise do livro de Daniel. Então, nós estamos trabalhando dentro de uma cronologia. A gente sabe que o livro de Daniel ele não é um livro meramente cronológico. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nem sempre você vai encontrar dessa maneira, né? O capítulo 1, tá? O capítulo 1 de Daniel, ele... Capítulo 1, logo ali vocês estão vendo, ó, uma invasão, onde Nabucodonosor leva cativo, né? E os melhores do seu palácio, dentre eles Daniel e seus 3 companheiros, 3 jovens, né? Então, esse capítulo aqui, capítulo 1, eu tinha até montado um artigo em poucas palavras, com uma, duas, 3 páginas, sobre o que acontece antes, né, do livro de Daniel. Antes da gente entrar nesse livro, existe uma história por trás desse livro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, como eu estou usando uma Bíblia digital, eu tenho aqui embaixo aqui, ó, as referências bíblicas de como aconteceu essa invasão. Então, aqui no capítulo 1, logo no primeiro versículo, no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, nessa época, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou a cidade. Então, esses livros aqui, ó, se eu clicar aqui, tá? 2 Crônicas 24, olha lá, mostra Nabucodonosor invadindo Jerusalém e leva alguns cativos, tá? Então, a história, ela revela que houve 3 invasões do Império de Nabucodonosor na destruição de Babilônia, na destruição de Jerusalém. Tá? Aí, eu voltando aqui novamente, tá? Aqui também, a 2 Crônicas 36, se eu clicar aqui, ó, vai mostrar também, tá? Tinha Jeoiaquim 25 anos, por isso que o livro de Daniel ele tem aquelas referências para mostrar para nós com mais detalhes o que aconteceu nessa invasão. Porque a Bíblia, às vezes, você está lendo algumas coisas e você precisa de mais informações para estar, vamos dizer assim, para que eu e você possamos
obter uma informação mais concreta, mais firme. Então, às vezes, dentro de uma referência, você vai encontrar em outro livro o que verdadeiramente aconteceu aqui em Daniel, logo no primeiro capítulo. Tá? Não é o assunto primeiro capítulo. O capítulo nosso é o 7º. Tá? O capítulo 2, nós já falamos sobre isso daqui. Vamos repetir algumas coisas, tá? Porque o capítulo 2 ele é totalmente profético. Tá? Então muitas coisas aconteceram. Aqui nós temos um sonho de um rei pagão, tá? Que ele tem um sonho, ninguém consegue interpretar esse sonho. Ele manda matar todo mundo, ele cria um decreto para que todo mundo fosse morto, e Daniel surge na história. A sabedoria que Deus ele dá, a sabedoria que Deus dá a Daniel no capítulo 1, pelo propósito dele de não se contaminar com as iguarias do manjar do rei, o leva a aplicar essa sabedoria no 2º capítulo, pelo decreto que Nabucodonosor havia feito para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E ele estava incluso nesse decreto. Então ele surge na história, usado por Deus, para trazer a interpretação de algo que ocorreria no futuro, falando dos impérios mundiais que existiriam no decorrer da história. Daniel revela 4 desses impérios, mas existem outros impérios mundiais surgindo também, que têm as suas importâncias e foram impérios opressores da nação de Israel. Que a gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Tá? O capítulo 3, tá? O capítulo 3, nós vamos falar disso aqui quando a gente chegar lá em Apocalipse, capítulo 13. Tá? Existe um paralelo entre o capítulo 3 e o 13º capítulo de Apocalipse, quando nós vamos falar sobre o falso profeta. Então depois eu vou colocar uma imagem paralela à outra para mostrar para vocês o que ocorre, o que acontece nesse capítulo aqui e no 13º capítulo de Apocalipse. Esse capítulo aqui agora, o capítulo 4, é o que nós vamos entrar, nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo, em paralelo ao 7º capítulo. Tá? Então vamos lá. Capítulo 7, o capítulo 5, eu não tenho necessidade de falar sobre ele, tá? Porque ali é a queda do Império Babilônico. Então, como que começa o capítulo 7 de Daniel? Como que se inicia esse capítulo? No primeiro ano de Belsazar. Quem foi Belsazar? Se a gente clicar aqui, ó, a palavra Belsazar, ele foi filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor. Foi o último rei do novo Império Babilônico. Deus o achou em falta e logo depois os persas o conquistaram. Os persas conquistaram a Babilônia e o mataram. Então, o capítulo 5 ele vai tratar da queda do Império Babilônico, aonde Belsazar ele pega os utensílios do templo que Salomão havia construído para Deus. Edifiquei uma casa para a tua morada, para a tua eterna habitação. Jeremias profetiza a destruição de Babilônia. Jeremias profetiza a destruição de Jerusalém.
e os 70 anos que eles iriam passar em cativeiro. E o que acontece é que nessa época, quando Jerusalém é sitiada, além de Nabucodonosor, seu império, destruir a cidade, ele pega os utensílios, né, do templo e leva para o templo do seu Deus. Fica guardado lá. E aí Belsazar se acha por direito em pegar esses utensílios e trazer isso, e começa a usar esses utensílios, misturando o santo com o profano, e faz uma festa lá, convida todo mundo. De repente aparece uma mão lá, encarnada lá, e ela começa a escrever algumas coisas na parede, e nenhum deles conseguia compreender o que estava escrito. Então, a única pessoa que eles encontraram para trazer a revelação daquelas letras na parede ali foi Daniel. E ali Daniel, ele traz ali uma revelação. Naquela mesma noite, aí os persas, eles mudam o curso do rio, invade a Babilônia. A Babilônia era uma cidade muito grande, dividida entre os rios Tigre e Eufrates. Então eles dividem, quer dizer, a cidade era dividida, eles mudam o curso do rio, invade, entra na cidade, entra no palácio do rei Belsazar. Nabucodonosor já não estava mais, já não fazia mais parte da história. E o que acontece? Belsazar, ele é assassinado naquela mesma noite. E aí a Babilônia já passa não a existir mais, e agora quem passa a dominar é o Império Medo-Persa. Então esse é o capítulo 5. O capítulo 7 está mostrando que no primeiro ano, reinado de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho. Primeiro eu vou mostrar isso aqui para vocês, depois a gente vai entrar nas imagens, vai ficar mais fácil você entender. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha que coisa interessante, tá? Depois eu vou colocar 2 imagens, uma do lado da outra. Olha só. Eu estava olhando a minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, era o mar Mediterrâneo. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nós temos uma referência aqui de Apocalipse 13, dizendo também que João tinha uma visão. João, ele teve uma visão, e ele via uma besta subir do mar. E aí ele vai... Por isso que é importante você pegar uma caneta, e você pegar um pedaço de papel e anotar os enigmas, tá? Você pegar aqui, por exemplo, 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Vi 4 animais, você pegar e anotar 4 animais. Esses animais eram como? Qual eram as características? Eram diferentes uns dos outros. Tá, mas eles vinham da onde? Tá, eles subiam do mar. Certo. Apocalipse capítulo 13, João está tendo a visão também de um animal subindo do mar. A diferença de Apocalipse 13 para Daniel capítulo 7 é que Daniel está vendo 4 animais. E a soma
desses 4 animais também resulta em 7 cabeças. Calma que a gente vai chegar lá. Aqui tem uma referência, se eu clicar aqui, tá? A Bíblia digital ela vai jogar lá para Apocalipse 13, que vai mostrar algo semelhante ao que Daniel está vendo aqui. Olha só agora. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então, você tem uma caneta e papel, você nota assim, ó, primeiro, leão, tinha o quê? Asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado em terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de um homem. Então, quando você está lendo isso aqui, você tem que sublinhar o quê? O primeiro era o quê? Como leão. Como era esse animal? Ele era como leão. O que ele tinha? Asas de águia. A asas é o leão. O leão, a gente sabe que o leão é o rei da selva, animal feroz e tudo, né? Tinha asas de águia. Asas de águia. Aí você tem que ver isso aqui, ó, tá? Sublinhar essa parte aqui. Por que ele tinha asas de águia? Qual a necessidade de um leão ter asas de águia? Quais são as características de uma águia? Aí você vai ver lá, fazer um estudo e tal. As asas, né? Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Por que as asas que estavam sobre esse leão foram arrancadas? Tá? Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, foi-lhe dado a mente e o coração de um homem. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma pausa nisso aqui. Vamos dar uma pausa nisso aqui. Eu quero mostrar algo para vocês dentro disso daqui. Aliás, vamos continuar os 4 animais e eu vou voltar para isso aqui que eu vou trazer para vocês uma interpretação. Continuei olhando. Outra coisa que vocês têm que marcar também. Eis aqui o segundo animal, semelhante ao quê? A um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi-lhe dado assim: levanta-te, devora muita carne. Agora, outro aqui, ó. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui um semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Também tinha este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Presta atenção nisso aqui. O versículo 6 dá a entender de que o versículo 6 ele é mais complicado para se explicar. A gente vai chegar lá. E ele vai dar uma referência lá no capítulo 8. O capítulo 13 de Apocalipse também tem uma outra referência. Então, é bom você anotar isso aqui, ó. Leopardo, 4 asas e 4 cabeças. E foi-lhe dado o quê? Domínio. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Anotar, pegar um caderno e anotar essas partes principais aqui, ó. Você anotar o nome desses animais e anotar as suas características. Isso é importante. Isso se você quiser descobrir alguma coisa, que isso aqui é um enigma, gente. Enigma você tem que anotar tudo. Não é só, estou assistindo um vídeo ali, o fulano falou que é assim. Fulano falou que é dessa forma. Não. Falou. Escreve, anota. Estou te mostrando aqui na Bíblia como que você deve fazer isso. Tá? Anota. Tem as referências aqui, Daniel 8, 22, Apocalipse 13, 2. Só você dar um zoom depois ali, você vai ver as referências, tá? Aonde que estão isso. Agora, o interessante
Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. O primeiro era o quê? Como o leão, não é isso? O primeiro animal era o leão. O segundo animal era como o urso. O terceiro animal era como o leopardo. Se você for lá em Apocalipse capítulo 3, você vai ver que existe lá o animal que João está vendo subir do mar. Ele tem características dos 3 primeiros animais da visão que Daniel ele tem. Tá? É uma junção, lá em Apocalipse 3 nós vamos aprender isso. É uma junção desses 3 animais. Desses 3 impérios que não estão mais na história. Depois disso, depois do quê? Depois dele ter visto o leão, depois dele ter visto o urso, depois dele ter visto o leopardo, ele continua olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal. Esse animal ele era terrível, esse animal ele é espantoso, esse animal ele é muito forte, esse animal ele tem grandes dentes de ferro, esse animal ele devora, ele fazia pedaços, ele pisava aos pés que sobejava, ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Tá? Então, as características do 4º animal é que ele é terrível, ele é espantoso, ele é muito forte, ele tem grandes dentes de ferro, ele devora, ele faz em pedaços, ele pisa, ele sobeja, e ele é diferente de todos os animais que apareceram. Então que animal é esse, rapaz? Tá? E animal aqui é símbolo de um império. É isso que a gente precisa analisar. Tá? Então, até o versículo 7, nós temos esses 4 animais. O versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles, entre os 10 chifres, subiu um pequeno chifre, do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, pega tudo isso que foi falado aqui agora, pega a sua Bíblia, pega um pedaço de papel ou um caderno, uma caneta, anota todos os inícios. Primeiro animal, tal, isso, característica, tal, beleza. Segundo animal, isso, característica, tal, tranquilo. Terceiro animal, 4º animal, pronto. E a respeito dos chifres. Aqui a gente para, eu não vou continuar daqui para baixo. Daqui para baixo é outro contexto. Quer dizer, daqui para baixo é um outro título e é um outro assunto. O assunto que nós estamos tratando aqui é somente os 4 animais. Agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos trabalhar esses impérios. O primeiro era como que? Leão, não é isso? Então nós estamos tratando, a primeira parte aqui, nós estamos tratando dos versículo 1 ao 8, tá? A visão dos 4 animais. É o esboço do capítulo 7. A segunda parte nós vamos tratar, nós vamos fazer um segundo vídeo, nós vamos falar sobre o clímax da visão profética. Então nós vamos falar sobre o trono, o ancião de dias, o juízo divino, o filho do homem,
a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a visão dos santos do Altíssimo e a destruição do Anticristo. Então, capítulo 7, nós temos 3 temas importantes aqui, onde nós vamos trabalhar tudo isso aqui. Vocês estão vendo só como que o capítulo 7 de Daniel, ele contém muitos conteúdos, contém bastante conteúdo para a gente estudar. Não é assim um livro, não é um capítulo tão simples assim. Se você sair lendo o capítulo todo, você vai arrumar uma confusão muito grande. Então não pode. Não sai lendo, orientação que eu te passo. Não pegue o capítulo 7 de Daniel e saia lendo o livro todo, não. Procure fazer da forma como eu estou te ensinando. Os versículos 1 ao 8 está tratando dos 4 animais. Então procure entender os 4 animais. Mesmo se o que eu for te passar aqui não for suficiente para você chegar a um grau de conhecimento, procure outras fontes, tá? Não precisa ficar só em acreditar também totalmente naquilo que eu te falo, não. Mas eu vou tentar fazer o impossível aqui para te ajudar, tá? A compreender o que está sendo transmitido. Então vamos lá. Existe um paralelo, tá? Existe um paralelo do capítulo 4 de Nabucodonosor com o 7º capítulo. O que acontece no capítulo 4? Daniel, no capítulo 4, a interpretação do sonho de uma grande árvore. Então, Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele manda chamar os seus sábios, e pela segunda vez, os sábios da Babilônia não foram capazes de interpretar o sonho que Nabucodonosor teve. Se não me falha a memória, me parece que eu não sei, me parece que aqui ele não manda matar todo mundo, não. Ele não cria decreto, não. Mas eu sei que Daniel, ele é chamado. Então Daniel, ele é chamado e Daniel interpreta o sonho mais uma vez para Nabucodonosor. Tá? Então isso aí com certeza deixou Nabucodonosor muito impressionado. Porque o primeiro sonho que ele teve, ele já ficou todo, vamos dizer assim, né? Ficou mais confortável, mas foi assim, consolado, porque na verdade foi um sonho perturbador, né? E aí o que acontece? Ele se sente por direito no 3º capítulo de fazer uma imagem. Quando chega no 4º capítulo, ele tem um sonho. Qual era o sonho? O sonho de uma grande árvore. Capítulo 4. A ordem veio do céu para cortar uma árvore. Então a árvore, ela crescia, ela se fortalecia até o céu, sendo visitada em toda a terra. Capítulo Gênesis, a Torre de Babel. Isto soa algo familiar? Mas aí o que acontece? Deus envia um anjo do céu clamando. Ordenou que a árvore fosse cortada e derrubada, mas o toco da árvore deveria ser acorrentado à terra. Eu coloquei aqui algo muito interessante. Por que existem várias árvores quase do tamanho de um bairro inteiro, cortadas do tronco
espalhadas pelo mundo. Isso é um caso a se pensar. Quando a gente estuda a cosmologia bíblica da Terra plana no mundo pré-pós-diluviano, você vai encontrar diversas fotografias de árvores quase do tamanho de um bairro, árvores enormes que foram cortadas pelo tronco. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado João e o Pé de Feijão. Não sei se vocês já assistiram aquele filme. O João e o Pé de Feijão é algo muito interessante, porque o filme ele mostra árvores que elas davam acesso até onde? Elas varavam o céu, gente. Eram árvores gigantescas. Isso demonstra com certeza que havia uma conexão entre a terra e o céu, abertamente. Provavelmente. E essas árvores elas foram cortadas. Com que propósito? Não, e outra coisa, essas árvores, se você colocar no Google lá, vou mostrar aqui agora, você vai ver que elas foram cortadas de forma muito precisa. Cortadas mesmo, com muita precisão. E Deus mandou cortar. Por quê? Se a gente for lá para a Torre de Babel, a gente vai ver que qual era o propósito de Nimrod? De construir uma torre que ela chegasse até aonde? Até o trono de Deus, né? O que você acha que Satanás ele tentou fazer? Acabou, gente. Acabou. Deus ele foi lá e colocou um firmamento ali, acabou. Não tem mais acesso diretamente ao teu reino celestial, que fica acima do firmamento. Não tem mais. Deus fechou. Então o homem só vai para ter acesso ali. Deus, ele existe um limite agora. Então, assim, saindo disso agora, que isso aí é um assunto para outra hora, só para você pensar, tá? Então a árvore ela foi cortada. Aí, o que acontece aqui, ó? Nabucodonosor, ele começa a se gabar, né? De toda a estrutura, de toda a Babilônia. E aí, o que Deus ele faz? Deus faz Nabucodonosor passar 7 tempos e ele comia capim nos jardins da Babilônia. Com certeza mostrando a humilhação dele. Então a ordem do anjo é que o rei Nabucodonosor se tornasse como um animal por 7 anos. Tá? Você nem está dando aqui para ver muito. Olha lá, tá vendo? Então ele está aqui como se ele fosse um animal. Então, ou seja, até os nossos dias atuais, ainda existem estátuas no formato de um animal. Então essa estátua aqui com certeza lembra Nabucodonosor por ele ter se transformado em um animal. Deus ele tem o poder disso? Deus ele tem poder para tudo. E um dos seus atributos é que Deus ele é o quê? Onipotente. Então, quando a gente vai para o capítulo 7 de Daniel, igual a gente está fazendo esse paralelo lá, que o animal lá, ele tinha asas de águia, as asas representam velocidade. Velocidade. O império de Nabucodonosor era um império, foi um dos impérios mais opressores da história do mundo antigo. E aí o que acontece? A Bíblia diz aqui, ó, que as asas desse animal foram arrancadas. Então, quando Nabucodonosor ele é humilhado e ele é colocado ali em 7 tempos, onde ele fica ali comendo ervas com bois ali, com animais ali ele está sendo humilhado, ali ele está refletindo, né? Deus deixou ele ali, ó, até que ele se humilhasse. Se ele não se humilhasse, talvez ele ia passar mais 7 anos. Mas a Bíblia diz que depois Deus exalta ele.
7 tempos se passaram sobre ele e o trono foi o quê? Restituído. Aí, ó, aqui 7 tempos se passaram e aqui novamente Deus ele devolve o quê? O seu cargo, o seu trono. Então, é nisso, na verdade, que se resume, tá? É apenas uma comparação, um paralelo que eu fiz. Quando eu vejo o capítulo 7, verso 1 e o capítulo 1 de Daniel, e o capítulo 7 e o capítulo 4. Então, geralmente, eu costumo fazer essa comparação. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Então, olha só. Daniel recebeu a visão sobre os 4 animais no primeiro ano do rei Belsazar, da Babilônia. É importante lembrarmos aqui que Belsazar não governou sozinho. Ele foi corregente com seu pai Nabonido. Veremos agora a primeira parte da visão. Então nós já lemos, né? O leão de asas como águia, né? Enquanto Daniel completava, as asas do leão foram arrancadas. Posteriormente, o animal foi erguido da terra, posto em pé como ser humano, e logo depois ele recebeu um coração de humano. Mas por quê? Porque Nabucodonosor ele se arrepende. Aí Deus coloca ele de pé, porque o animal é ele mesmo, né? O império é ele mesmo. Deus o coloca de pé, arranca, tá? Aquela força, aquela velocidade, Deus arranca isso e dá a ele o que? Um coração de homem, né? Então, ou seja, o Império Babilônico ele já passa a não ter mais a mesma força, a mesma agilidade, sagacidade, talvez, que tinha anteriormente. Então, Deus arranca isso. Isso mostra que Deus ele tem poder sobre os impérios. Que os impérios eles não fazem o que eles querem. Eles não fazem o que eles querem, não saem fazendo as coisas aí que eles querem. Então Deus, quando ele vê, Deus ele vai lá e puxa a rédea mesmo. Já viu quando o cavalo está correndo demais, aí você pega e puxa a rédea um pouquinho para ele dar uma freada? Então Deus ele tem esse controle aí. E aí o segundo animal é o que? É o urso. Daniel viu uma figura semelhante a um urso. E este foi erguido de um lado e tinha na sua boca 3 costelas. Esse animal, as pessoas diziam, levanta-te e devora muita carne, representando o Império Medo-Persa, que eram, na verdade, 2 povos, Ciro e Dario. Aí aqui, ó, nós temos agora o Império de Alexandre o Grande, que é o leopardo, com 4 asas. Outro animal era de figura semelhante ao leopardo. Este possuía 4 cabeças e tinha 4 asas de ave em suas costas. E foi-lhe dado o quê? O domínio. E aí nós temos a visão, a aparência de um animal indescritível. Viu? Ele é terrível, ele é espantoso, ele é extremamente forte. Ele tinha grandes dentes de ferro. Ele comia e triturava o que se encontrava pelo caminho. E em sua cabeça havia o quê? 10 chifres. Então aqui são as características desse animal, as características deste império, as características de cada império, tá? Então, enquanto Daniel prestava atenção nos 10 chifres, né, um chifre pequeno
surge dentre os 10. Interessante que ele tinha olhos e uma boca. Tá? E essa boca, ela proferia palavras o quê? Arrogantes. Isso aqui, irmãos, vai ter uma relevância muito grande no final dos tempos. Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, tá? Então, os 10 chifres, o chifre pequeno que surge, com olhos e uma boca que falava com arrogância, isso aqui é uma figura, é uma visão que Daniel está tendo, que no futuro isso aqui vai ter relevância, vai ter um significado muito importante para os últimos dias. Então aí a gente finaliza aqui em matéria de visão, tá, desses animais. Então vamos ver se a gente consegue agora trazer para vocês, mesmo ainda dentro desses 4 animais, gostaria de tratar aqui com vocês. Se eu tenho ainda mais alguma informação a respeito desses animais, tá? Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui, tá, os animais, tá? O leão, símbolo da Babilônia, o urso representando o Império Medo-Persa, o leopardo representando o Império Grego-Macedônico, e depois eu vou mostrar para vocês o que são essas 4 cabeças aqui, e o que representa essas 4 asas, e o animal terrível e espantoso, que ele é diferente de todos os outros animais. Então, o capítulo 7 de Daniel ele mostra claramente os impérios mundiais desde a Babilônia em 6 fases. Mas será que esses reinos revelados em Daniel 2 são os mesmos do capítulo 7? Pois é. Então isso é muito importante a gente estar por dentro disso. Vamos examinar mais de perto as características do 4º animal. Tá? Então, isso aqui nós já lemos, tá? Tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7, eles vão falar a mesma coisa. São textos praticamente semelhantes. Então, portanto, se o 4º reino da estátua é o Império Romano, o 4º animal também é. Então, nós temos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego. E aí, como a 5ª fase, você está dando para ver bem aí, acho que agora é legal, né? Como a 5ª fase de Daniel 2, os 10 dedos, coincide com a 5ª de Daniel 7, que são os 10 chifres. Então, 10 chifres e os 10 dedos é a mesma coisa. Os 4 reinos de Daniel 2 e 7 devem ser os mesmos. Tá? Então, a simetria profética entre Daniel 2, a estátua, e Daniel 7, os animais. A cabeça é igual ao leão, Babilônia, peito, os braços de prata, o urso, a Pérsia, o ventre e os quadris, leopardo, Grécia, as pernas e pés, né, igual à fera desconhecida, que é o Império Romano. E Apocalipse 17, os impérios mundiais em 8 fases. Aí aqui eu não vou entrar em detalhes, não. Irmãos, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos finalizar essa aula,
tá? Porque nós já demos aí um pontapé inicial sobre esses 4 animais, tá? Eu gostaria de focar, eu vou entrar no capítulo 8, depois eu retorno para o capítulo 7, porque o capítulo 7 a gente vai falar a respeito de dois títulos ali muito importantes, mas estou tratando de assuntos relacionados às visões desses 4 animais. Então, eu vou entrar para o 8º capítulo, que vai falar da visão do carneiro e do bode, para a gente mostrar a respeito de uma batalha que acontece entre 2 impérios ali, para a gente mostrar para vocês o que ocorre nesse animal de 4 asas e 4 cabeças, ok? Então, aguarde os nossos próximos capítulos, os nossos próximos vídeos, tá? Eu sei que fica meio complexo, pode dar um pouquinho de confusão aí, mas eu vou entrar para o 8º capítulo agora, para a gente poder, tá? Para não ficar muito longo, muito extenso esse vídeo, então a gente vai entrar para o 8º capítulo, e no 8º capítulo eu vou falar da batalha desses 2 impérios, o que isso tem a ver com os últimos dias, tá bom? Então um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, Pastor Wagner de Lima, canal O Tempo Está Próximo.